Bom dia! Que gostoso estar aqui hoje com os meus convidados muito especiais, com a Val, o esposo, Moniquinha. Que delícia estar entrando na sua casa. Às vezes você vai estar no carro e agora chegou a Leia. E aí, vamos agora tomar aquele café da manhã com Jesus? Prepara aí a xícara. Se você está dirigindo, tudo bem, não tem problema. Depois você senta e só ouve, né? Só curte esse momento. Eu falo que tem sido muito prazeroso fazer isso, tem sido muito... Tem mesmo. Não tem, Mônica? A gente tem amado, né, Mônica? Eu e a Mônica... tem curtido. A gente tem curtido fazer isso. Gostoso, né? Não, e o pessoal fala, nossa, Léa, você faz tanta coisa. Gente, olha o que eu faço. Eu tomo café com Jesus. Olha que delícia com os meus amigos. Olha Precisa tanta mais? coisa boa. Eu faço podcast com os meus amigos. Cada podcast eu saio de lá transformada. Porque é cada história, cada coisa que você fala, meu Deus. E cada café agrega, né, conhecimento, Sim, experiência. Exato. Então é muito É bacana. muito bom. Não, e o que eu acho legal é isso, é Jesus te conectando com pessoas. Pessoas que estão na mesma sintonia, que têm o mesmo espírito, que se conversam, assim. Quando a gente vem fazer as mesas, tudo, eu e a Mônica, a gente até fala, nossa, parece que a gente conversou antes, parece que a gente falou alguma coisa e não. Flui tanto. Flui, é o Espírito assim. Santo O Espírito fluindo, Santo já né? vai conduzindo. Ele Ele que vai conduzindo. E isso é muito gostoso, né? E para mostrar também, sabe, Val, acho que o intuito principal disso é para mostrar para as pessoas que ninguém está sozinho. Todo Verdade. mundo tem um companheiro ali junto. Jesus está ali só esperando um convite. E Assim, pessoas precisam de pessoas. pessoas né? precisam de Conexões. pessoas, E aí o que eu acho legal é assim, cada fase da nossa vida são determinados amigos que o Senhor nos apresenta. Tem amigos que são por uma vida toda, tem outros que são Nossa, de verdade. passagem, né? Tem os que são assim, que são únicos, que você fala assim. E amigo, às vezes fala assim, poxa, tem aquela pessoa, tem 3 meses que a gente não se vê. Mas quando vocês se encontram, tem uma coisa tão gostosa Parece que entre foi ontem. vocês, parece que você foi Não onde vocês... desconecta, Não né? desconecta, Porque vocês estão ali. E agora tem gente que às vezes caminha com você tanto tempo, e aí, de repente, numa situação, a pessoa se revela. E você fala, poxa, essa Tá pessoa nunca foi perto, minha mas amiga. distante, né? verdade. ao mesmo Essa pessoa tempo. nunca foi minha amiga. Então, assim, mas e a gente vai aprendendo a não se decepcionar com pessoas, porque o Senhor vai. Pessoas vão vir e vão nos ferir, vão nos frustrar com algumas coisas, mas também pessoas vão vir e vão nos curar. E também a gente tem que entender o tempo de cada pessoa, né? De repente, o momento daquela pessoa não condiz com o momento que você está vivendo. Sim. E a gente não julgar e nem condenar. Não, é a fase dela, é o momento dela, ela está em desenvolvimento, está em crescimento, está tudo bem. E entender que quando uma pessoa nos fere, né, ou tenta, porque vai ferir se a gente permitir, Exato. é mais sobre ela do que sobre nós. Sim. Então chega aqui e volta, não entra. Não, isso aqui ela está nessa fase, nesse momento. Então não é sobre mim. É sobre a fase dela, o momento dela, o que ela está carregando ainda, né? Então não me atinge, não me abale e eu continuo minha jornada. Né? Então é bom ter esse entendimento, essa maturidade. Não, eu falo que quando as pessoas elas vêm para nos ferir, é como se ela viesse, ela pegasse um copo de veneno e ela falasse assim, olha, bebe. Aí você fala assim, não, nesse momento eu não estou com sede. Muito obrigada. Não, obrigado. Você entendeu? Você Passa vai... a vez. Passa a vez, sabe? Exatamente, Porque assim, as coisas, tudo que acontece na nossa vida, quando a pessoa vem, quando acontece algumas coisas, fala do outro, não fala da gente. Exato. Eu falo para as minhas clientes assim, ó, quando chegar determinada situação até você, você imagina aquela luminária, não lembro o nome, como é que fala, amor, que vai passando as palavras ali? Acho que é letreiro, não é? Aquele letreiro enorme, escrito assim, acesso negado, acesso negado. Não Gostei. dê acesso, não dê acesso. É verdade. Então é sobre isso. Depende da situação também, a gente tem que entender Eu quero um se é o momento de afastar ou se nós somos a pessoa que Verdade. Deus Sim. quer colocar ali para cuidar daquela pessoa. Pra ajudar. Sim. Né? Às vezes ela não está no momento bom e você fala, não, então eu vou me afastar. Não, às vezes você é a pessoa
que vai levar a cura, Que como Deus vai Sim. usar para curar. que vai, né, ser a ponte ali, né? Uau, Então a gente tem que ter essa visão também, né? Esse Essa discernimento, sensibilidade. essa sensibilidade. Tá vendo, gente? Essa mesa hoje já Já tá começou. começando. Já. Também com dois terapeutas da mesa, a gente vai ter que... Meu Deus. É Hoje eu vou ficar quietinha. Eu só quero não vai ouvir. não vai Fica não, que quieto. eu vim aqui para Mônica, aprender, para ouvir. e vamos começar já o quê? Já adorando, Vamos né? adorar, né? Vamos adorar, porque eu quero ouvir muito. Também. Eu quero usufruir muito dessa mesa Gente, aqui. olha que privilégio. Uma manhã sentada com essas duas e ainda a maravilhosa cantando, louvando e adorando. É muito Vai louvar só privilégio. para nós, né? É. Quando a gente Ah, está só na pra igreja, nós. é para 3 mil pessoas. É Hoje é só para nós, nós. né? É verdade. Glória a Deus, né? Deus é lindo, Deus é maravilhoso. fiel. Não, e a gente tem que aproveitar, porque a partir do mês que vem ela vai ser internacional, né? Pois é, vai Pois ficar é, mais né? difícil. Já falei pra ela, o Sim, dia que eu ligar faz. pra ela, que ela falar, ai, fala pra Léa marcar na minha agenda, eu mato ela. Falando, é agora. Ela vai ficar mais cara, né? Meu Deus, Jesus amado, Deus sabe, né? Deus é É importante adorar o Senhor e entregar a Ele tudo que a gente tem, né? Verdade. Que não é nada nosso. Não É é dele. Esse entendimento Nada é ótimo. novo achei Aleluia. pra dizer então como expressar minha gratidão. Posso até cantar Aleluia, Jesus. alguma canção que vai acabar, mas a tua não. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Em resposta a ti, Obrigada, Jesus. há uma ação, me render aqui em adoração. Em resposta a ti, Obrigada, Senhor. há uma ação, me render aqui em adoração. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Obrigada, Jesus. Glória a Deus. Em meu coração, não se envergonhe, cante essa canção, pois sei que é fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Em meu coração, não se envergonhe, cante essa canção, pois sei que é fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Oh, aleluia. Jesus. Obrigada, Senhor. Glória a Deus. Louvado, Então vou engrandecido é o teu levantar nome, Pai. as minhas mãos e louvar,
pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Deus aleluia. Tu és exaltado, Preciso compartilhar Jesus. uma coisa com vocês. Então Eu vai. tenho aqui uma testemunha. Ah, então vamos lá. Vai. Você é testemunha Eu agora, hein? assistia, Já tá me eu comprometendo. assistia vocês Hum. e falava assim, "Amor, um dia eu vou estar sentada lá Ah, com meu elas Deus. tomando café. Eu quero estar nessa mesa com elas e é muito bom Que estar Deus aqui. ouve Deus ouve. as nossas preces, mas por mais simples que seja, porque é muito simples, né? A gente É faz simples algo e assim profundo. tão em Deus, assim, né, Leia? Tão Não, gostoso. e quarta-feira passada, tô eu chegando lá na igreja, aí eu conversando com Deus, falei, Deus, pessoa que ia na quarta-feira não vai, Deus, é agora, que eu chego, dou de cara a cavalo. O Senhor falou assim, é ela, chama ela. Glória a Deus. Glória a Deus. Val, e aí, você quer tomar café com a gente lá? Toma café com a gente, Deus, Deus sabe de ele todas as sabe. coisas. Não, gente, olha, segunda-feira que vem quem vai lá no podcast vai ser a Priscila Matias, né? E foi muito Ah, é, da extraordinário. bolsa, da... Tô lá sentada no culto, aí o Senhor fala pra mim assim, aí eu, sentada, o Senhor falou assim, a semana você vai convidar a Priscila Matias. Aí eu falei, nossa, Deus, é verdade, né? Ela, uma vez a gente até conversou, mas não deu certo. Aí, daqui a pouco, quem aparece no telão? Passando um negócio, a Priscila Matias. Eu falei, meu Deus, já entendi, Senhor, vamos chamar ela. Confirmando já. né? Confirmando. Né? Aí a mesa semana que vem é com o pastor Leandro e com a pastora Fran também. Ah, que legal. Aí vai ser bênção, assim. Bom. Eu falo que o Senhor vai conectando as pessoas, né? Sim. Exatamente. Cada dia ele vai trazendo Trazendo vai as trazendo uma pessoas. pessoa. E hoje você tem nós temos aqui uma palavra, né? Uhum. Gente, ó, todo mundo que está acompanhando a nossa mesa sabe que a gente, nos nossos encontros, sempre a gente traz uma palavra, gosta de falar de alguém, de algum personagem da Bíblia. E quando eu convidei a Val e o Alexandre, aí eu até falei, ó, qual é o personagem que vocês querem falar? De quem nós vamos contar uma história? Que eu sou uma contadora de história, vocês já sabem disso, né? Sim. Eu adoro contar uma Sim. história. Também. Eu amo Eu contar adoro ouvir. história. Ah, então deu certo. Que aqui eu fico ouvindo ela o dia inteiro contando história pra Meu, mim. gente, é muita história, é muita Boa. Eu coisa. sou falante. Ela fala. É falante? Eu sou falante. Também sou. Sabe o que, que meu marido fala pra mim? Amor, se eu dormir, você não se importa não mesmo, você continua. Aí, tá vendo? Pode continuar, né? Amanhã você Gente, já, por já aqui. sabe o que já aconteceu? A gente falando no celular, eu e o Rodrigo, o Rodrigo lá. De repente, eu Pegar um desse contando, eu deixei o celular aqui de lado, e eu contando e fazendo as coisas e contando a história. Dali a pouco a Bia, mãe, o que foi? O pai tá roncando. Eu acho que toda mulher, né? já passou por isso. É, né? Aí eu falo, Alexandre, você tá roncando? Ele, não, imagina, eu tô Que acordada. isso? Tô aqui, ó. Toda Tô atenção. te ouvindo tudo. Gente, mas Gente, é o eu legal tenho um de problema. Ela relacionamento fala, é isso. eu ronco acordado, Não, né? Isso ele que é o ronca pior, né? antes de dormir. É Boa isso. essa. Adorei. É real. Essa é Não nova. é brincadeira, não, é sério o negócio. Mas relacionamento é isso, né? É uma delícia. É a gente até a gente acostumar com as coisas que o outro faz de diferente, de estranho, e virar motivo até de graça, de né? graça, né? É de melhor diversão. rir, né, gente? É. É melhor se divertir. Exatamente. Eu acho que a Em vida. casa a gente não consegue brigar, na verdade. A gente Não? não briga, É, não. não, olha, no começo da relação sempre normal. tem, né? Mas Eu já acho que nós estamos, é um ajustes, né? São nós ajustes. estamos há mais de 20 anos juntos, então Aham. quando tenta sair alguma faísca, acontece alguma coisa no meio do caminho que os dois começam a rir igual bobo e pronto, aí já resolve. A nossa discussão mais profunda. Ele faz alguma coisa que eu não gosto, eu falo, nossa, amor, é sério? Aí ele, tá bom, desculpa, acabou. Uau! Uma vez eu tava numa briga assim, eu era início, né? Beatriz, bem bebezinha, e eu e o Rodrigo, assim, a gente morava no fundo da casa dos meus pais, e uma briga, gente, assim, fenomenal. Eita, E nós. tal, aquela coisa, aí de repente a gente ouve bater a porta.
Aí, gente, meu Deus, né? A pessoa não tá vendo que a gente tá brigando. Nem brigar em paz a gente Nem brigar pode. em paz, a gente pode. Deixa eu Me brincar. E aí ele atrapalhar. vai rir quando ele vê isso aqui. Aí minha mãe, eu trouxe um chazinho pra acalmar você. Aí vocês começaram a rir. Olha isso. Falei, mãe, a senhora estragou a nossa briga. Pronto. Agora não dá nem pra voltar. Tadinha, ela Quebrou, ajudou, gente, mas foi muito quebrou o engraçado. clima, né? Que ela levou um chá pra acalmar, gente. Foi engraçado demais. Mas é isso, coisas que Sabe que acontecem. quando eu e o Paulo, a gente nunca foi de brigar, porque ele sempre falava assim, ó, para brigar precisa de dois. E eu não tô com vontade agora. Então, se você quiser brigar sozinha, Olha, você agora vai briga conseguir. sozinha, fica assim. O Alexandre gosta de DR. Você acredita É, ele que eu gosta? Não? Não. No começo lá, tá, mas hoje em dia, se ele quiser conversar alguma coisa assim, amor, eu queria falar sobre uma coisa, não sei o que, eu falo, ai, amor, sério? Não tem paciência. Eu não tenho muita paciência pra Não tem DR. paciência mais, Aí ele Alexandre. vem e fala, No começo eu tinha que ter paciência com ela, porque aí foi um ajuste, né? nossa, gente, teve uma vez que eu coloquei ele no quarto, tranquei a porta, a gente ficou lá 3 horas. Meu Não, Deus. foi bem assim. Deus. Ela falou assim. Bem "Cê-" DR Não, ela mesmo. pegou, eu falei, não, eu vou sair daqui. Isso no comecinho, né, gente? Bem Ela- Sim, é mais de 20 18 anos atrás. Né? E ela foi, literalmente, fechou a porta e trancou e tirou a chave. Eu falei assim, agora só falta você engolir a chave, né? Ninguém sair daqui. Falei, não, nós vamos conversar. E eu gastei Nossa. todas as minhas, a minha Seus DR, argumentos, gastei tudo. Gente, agora não tem. Foi tudo não tem naquele vontade. dia, naquelas 3 horas. Não é que hoje também não precisa, né? A gente Eu acho que a olha ali- maturidade Por traz. que vocês acham que eu sou cabeludo assim, né? Ah, Não, mas eu acho que agora gente, a gente... o marido cabeludo aqui é só o da Leia. Você Ó, também é cabeludo? Mas meu falta aqui, mas hoje o que acontece? A gente já está num tanto tempo de relacionamento, tem uma intimidade tão grande com o companheiro, que só o jeito dele falar, dele andar, você já sabe que alguma coisa não tá legal. E a maturidade também, você já né, Leia? percebe, você fala E assim, quando fica você mais maduro. faz alguma coisa que você sabe que vai afetar outra pessoa, né, você já sabe. Mas às vezes acontece de escapar, de É, fazer. normal. deslize. Ao mesmo tempo, né, você já, vixe, fiz besteira, né? Já conserta, né? Então porque você já fica- conhece a pessoa, né? Não Eu é? acho que a gente não tem mais tempo para perder. Ah, eu Né? Então a concordo. gente resolve rápido, tem outras coisas para você focar, então Sim. não vai dormir de mal, Sim. não vai ficar ofendendo o outro. Vai lá, amor, é isso, ok. Ele não tem problema nenhum em se desculpar, amor, desculpa, pisei na bola, não foi legal, tá bom, vai lá, pronto, já Resolvi. não fica de biquinho nada, já resolveu e tal. A gente não tem nem idade mais pra isso, né, gente? Gente, eu tenho Ficar aqui 56 comigo. anos. Eu sei que não 49 parece, tá? Eu tenho anos. 57, Não, você tá bom? não. Você Parece. parece Mês mais nova passado, do que eu. parece mais nova. Vocês parecem mais novas do que eu. Não sou nada, Mônica, tá. vai lá. E eu sou a mais nova. Ah, Não, tá igual eu Um conversando, pouquinho, mas só. eu conversando com o também não vou Samuel, falar nada, segunda-feira, com o meus Samuel. cabelos e barba branca. Ah, eu sei que eu já tenho idade, tenho 28. Eu falei, ai meu Deus. De idade 28. Eu falei, nossa, eu tenho 57, eu sou do dobro mais um. Gente, hoje, então, como eu vamos disse lá. para vocês, nós queremos falar de um casal muito especial. Muito interessante, adorei. Está lá no livro Adorei de a Atos 18, né, Val? Isso. Você faz a leitura pra gente. Qual capítulo, qual parte você vai ler? Eu vou ler aqui. Eu vou ler essa parte, eu vou ler aqui o comecinho pra gente Tá. entender e depois eu vou dar pular aqui porque não dá para ler tudo, Tá. né? Tá. Então aqui, Atos dos Apóstolos 18. Mas fala pro pessoal qual é o casal que você vai estar falando hoje. Priscila E e Áquila. Gente, a gente quase não ouve, né, falar dele. Não, eu já falei pra Não, Mônica, eu falei, ela- nossa, Mônica, difícil ouvir falar sobre isso. Eu confesso pra você que foi a primeira vez que eu ouvi. Olha Gente, que então, legal. e eu gosto né? de... E é muito legal isso. Eu estou numa jornada de 12 lives, trazendo as mulheres inconformadas da Bíblia. Gente, mas tem muita história, tem muita coisa legal. E eu muita gosto de trazer isso, né? Aquilo que não é muito citado, para a gente conhecer mais a palavra, para a gente se aprofundar mais. Então, vamos lá. Atos 18 diz assim: depois disso, Paulo saiu de Atenas e foi para Corinto. Ali encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, que havia chegado recentemente da Itália com Priscila, sua mulher, pois Cláudio havia ordenado que todos os judeus saíssem de Roma. Paulo foi vê-los
e, uma vez que tinham a mesma profissão, ficou morando e trabalhando com eles, pois eram fabricantes de tendas. Aí eu vou saltar aqui para o 24, verso 24, que diz assim: enquanto isso, um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, chegou a Éfeso. Ele era homem culto e tinha grande conhecimento das Escrituras. Fora instruído no caminho do Senhor e com grande fervor falava e ensinava com exatidão acerca de Jesus, embora conhecesse apenas o batismo de João. Logo, começou a falar corajosamente na sinagoga. Quando Priscila e Áquila o ouviram, convidaram-no para ir à sua casa e lhe explicaram com mais exatidão o caminho de Deus. Então, aqui, por que a gente achou que esse casal nos representava assim, né? Porque os dois trabalhavam juntos, os dois eram empreendedores, que é o caso aqui. Que é o caso de vocês. Que legal. Os dois, eles tinham a mesma sintonia, eles tinham o mesmo propósito. E aqui, o propósito dos dois era, eles investiam em pessoas. Você vê que aqui o Apolo, ele tinha conhecimento, ele era um cara estudado, mas ele não tinha o conhecimento completo. Né? Porque fala aqui que ele, embora conhecesse apenas o batismo de João, então faltava algo ali para completar toda a eloquência e todo o conhecimento que ele já carregava. Aí chega Priscila e Apolo e ajusta isso. Apresenta Jesus para eles, E complementa isso. E eu vejo muito isso na minha vida com a vida do Alexandre. O Alexandre, eu falo que ele é o cérebro, ele é a razão e eu sou a emoção. Então... A gente sempre trabalha, sempre assim, ela é muito essa parte da emoção mesmo. E eu sou mais o... Você traz ela. Ela vai... Olha, no início da nossa jornada, ela era 1000% emoção e eu 1000% razão e prática. E aí, quando Deus nos uniu, começou a fazer, a trabalhar esse movimento, né? Botou nós dois no liquidificador, né? Falou assim, não, tem que ser. Ela tem que ter um pouquinho mais de razão e ele um pouco mais de emoção. Então, ao longo do tempo, a gente foi entendendo isso e foi equilibrando. Então, ela foi trazendo muita coisa para mim e eu para ela, e a gente foi, né, tendo esse ajuste. E, gente, isso fez muita diferença. Traz o equilíbrio. Equilíbrio é tudo, né? Trouxe o equilíbrio. E eu sempre fui aquela pessoa céu. Então, que chegava à religiosidade até. Eu acho que não chegava, não, acho que era. E aí existia um conflito, porque ele não entendia isso, né? E às vezes eu até questionava, vou ser muito sincera aqui, porque eu sou dessas, né? Eu questionava, porque assim, eu me casei direcionada pelo Espírito Santo, né? E de uma forma que, se eu falar, vocês falam, nossa, uau, eu desafiei mesmo, porque... Você já levou ela no podcast? Ainda não. Então tá. Levar. Você entendeu a dica aí? Que a gente já quer saber essa história também. Precisamos saber esses... Eu conto com bastante leveza, porque é a verdade da gente e a gente não tem problema com isso. E teve um momento que, por conta dessa discrepância, assim, eu falava assim, e da religiosidade que eu fui inserida e vivi, respirava isso, eu falava assim, Senhor, o Senhor disse para mim que ele era para mim, mas ele não é nem crente direito. Ele não combina comigo. Ele não combina, eu pensava assim. Me julgando. Julgava. Adoro. Estou sendo sincera, mas era a parte da religião. Quem sabe se eu sou crente ou não, Você não. Mas aí eu falava assim, parece que ele nem é crente, Jesus, por causa da religião, da religiosidade. E aí foi passando o tempo, e às vezes eu não ouvia muito mulheres. Você tem homem de Deus na sua casa? Ouça seu marido.
Homens, você tem uma mulher de Deus, ouça sua esposa. Verdade. Isso é importante. É. Então, eu não ouvia muito porque ele não tinha crédito comigo, né? Porque eu era crente. E ele não era E ele tão era mais ou crente menos. assim, né? Até que eu levei uma burdoada, né? Uau. Houve uma desconstrução. E, gente, eu fico até emocionada com isso, como Deus é maravilhoso, como Ele é perfeito. Eu cheguei a questionar se o Alexandre tinha sido o cara ideal para mim mesmo. Uau. E quando o Senhor foi me desconstruindo ali, e desconstruir é doloroso, né? É. Eu entendi tudo. Ele é perfeito para mim, né? Ele é perfeito para mim. Então tem muitos casamentos hoje que ambos precisam entender que Deus sabe o que Ele está fazendo. Você só precisa se alinhar Sim. Uau. com isso, né? Então, quando eu entendi que Ele me complementava, aí tudo ficou leve. Tudo ficou leve e eu louvo a Deus, assim, por todo o entendimento que Ele me trouxe e trouxe para Ele também, porque esse cara aqui, gente, ele é guerreiro. Imagino. Não, e outra coisa, a gente nota que aquela pessoa, ela veio para somar. E a gente acha que a gente só se basta. Não é esse o problema também, às vezes? Tem Mas muita... porque a gente tem mais fé, vamos colocar assim. A mulher tem essa questão, né, de, eu tenho fé. Eu que oro. Eu mais que isso. sensível, né? Então, acaba que a gente se coloca numa posição, Ah, não é verdade? sim. De acima, né? Acima. Acima das ideias, acima dos direcionamentos. Esses dias o Bispo estava me perguntando como estava sendo minha mudança e tal. E aí eu falei, eu quero escolher a casa, mas eu preciso que ele escolha também. Eu preciso deixar ele também. A gente sai. A gente A gente sai rasgando, né? É a questão de temperamento também, né? Assim, mulher. Eu sou no meu temperamento, assim, falando um pouquinho fora, né? Mas de comportamento e temperamento, eu sou um cara tranquilo, sossegado, né? Zen. E ela é acelerada. Quando a gente fala de temperamento, tem até aquelas questões, né, de colérico. Eu sou fleumático nessa linha de temperamento, dos 4 temperamentos. Eu sou Você é fleumático e ela é a colérica. Então, assim, ela é acelerada, ela vai pra cima, ela é proativa e tal. E eu sou um cara mais sossegado. E às vezes isso no começo gerava muito conflito. Porque imagina ela querer meter o pé em mim para eu, né, acelerar. E eu falei, calma, não é assim que funciona, né? Então, assim, até entender um pouquinho o que cada um é, como é, E respeitar. e respeitar isso, né? E acho que cada um tem sua função, cada um tem seu lugar e a gente tem que respeitar. E aí as coisas fluem melhor, né? Mas essa mulherada acelerada é E complicado. voltando aqui, ó, Fale. eles começaram a se dedicar a instruir pessoas, não é? A Porque eles formar andaram com pessoas. Paulo, né? Eles A andaram identificação do casal foi por conta do trabalho que a gente faz hoje, né? Então, assim, eu sempre trabalhei com outras coisas. A minha área sempre foi área de tecnologia, de negócios, gestão, e ela, de um tempo para cá, ela Eu sempre fui trabalhou, muito ativa na igreja, né? trabalhou fora um tempo, depois foi muito ativa dentro da igreja, aconselhando mulheres e tudo, né? Passou lá os processos dela, aí depois ela veio se formar terapeuta e tudo mais. E aí, nessa fase aqui mais nova, onde nós nos unimos nesse sentido. Então a gente acabou se identificando um pouco com o casal de Áquila e Vocês Priscila. trabalham hoje literalmente juntos. Sim. Literalmente. Então hoje, assim, final de 2024, eu larguei a minha maior renda, Corajoso. Uau. minha maior renda que eu tinha, que eu trabalhava, né, fazendo gestão de uma empresa, do nada, assim. Na verdade, foi através de uma palavra, não foi do nada. Sim, Várias, não Foi- foi do nada, não é do nada, né? é Na de verdade, repente, né? né? De repente. De repente. O Exato. maior desafio da vida dele. Maior desafio, Imagina. assim, foi uma luta e foi recente, dezembro de 2024. Uau. 1 ano e meio, pouco, né? Eu pouquinho. saí pra gente trabalhar junto, porque a gente veio debaixo de uma palavra mesmo. Em meados de 2024, ali, 6 meses antes, Deus vinha falando comigo assim,
Gente, Meu, culto sentou a atrás de cadeirinha, culto. assim, ficou falando. Inclusive, uma palavra assim decisiva foi quando o pastor Esdras, de Ferraz, né? Sim. Ministrou numa imersão do NEC. Ah, E, meu, aquela imersão foi só pra mim, assim. você Era estava eu- sozinho na igreja Era e o eu pastor e- Esdras. eu e Jesus Cristo ali no lugar do pastor, assim, nossa, e foi do começo ao fim, assim. Eu cheguei pra ela e falei assim, meu, agora não tem mais jeito, ou vai, senão... O que não quer dizer que é fácil, né? Ah, não, meu, eu ia falar, Não. é punk, mas Imagina. enfim, então, né, é punk, mas assim, e aí essa identificação do, Eles do acolher pessoas, do tratar pessoas, que é o que o casal fazia junto com o Paulo. abriram a casa, Abrir a né? casa para isso. Então, não no sentido literal, nosso ainda, mas no sentido de olhar para as pessoas, de acolher as pessoas, de tratar essas pessoas, porque ela é terapeuta. Fazer literalmente Por- pro reino, né? E o foco é cristão, né? Então, ela é Uhum. uma terapeuta cristã. Uhum. Depois que ela se formou terapeuta, eu fui fazer um curso como terapeuta mais corporativo. Como minha linha vai mais para esse lado, então eu Uau. agreguei isso pra gente no futuro ver o que Deus tem e a gente Porque vem tem a nossa trabalhando. parte também, né? Sim. Deus nos dá a direção, mas a gente também precisa, né? Tem que se mover, né? Se alinhar com a direção, né? Sim. Então, tem que se como, mover, é, se mover. como casal, eles eram empreendedores, eles tratavam pessoas, cuidavam, ensinavam, instruíam. Hoje, o nosso negócio é educação, né? Então, assim, é educação através da terapia, através, né, do nosso conhecimento e com esse foco cristão mesmo. Uau, que Então, legal. é um negócio que cuida de pessoas. Então, a gente se identificou nesse sentido E- com Com Áquila e Priscila. isso. Não, e o que eu achei assim, lendo junto com vocês aqui, que é assim, ó, o imperador Cláudio, ele pegou todos os judeus e tirou da terra deles e mandou para Tiveram um que outro, fugir expulsou de para um outro Roma, lugar. sair de Roma. Eles foram expulsos Foram de lá. expulsos, Sim. Então, exato. de uma forma ou de outra, o Senhor te expulsou de onde você estava. Exato, Arrancou, exato. né? O Senhor te tirou, falou, não, Sim. sai daí. E aí, Sai dessa... e aí Olha a o gente, contexto, né? é verdade. E aí a gente tem uma escolha. Por exemplo, falar assim, poxa, mas a minha vida lá estava tão boa, né? Que nem eles falam aqui que eles tinham casa, Tinha tinham bens, segurança, né? tinham coisas. E de repente, Era um casal eles são abençoado expulsos financeiramente. e vão para um outro lugar. Tava com uma vida estabilizada. Estabilizada, mas né? não, eles são Né? expulsos da casa dele e vão para outro lugar. E aí eles têm uma escolha. E a vida é sempre Exato. feita de escolhas. Aí você fala assim, peraí, eu vou pegar o fato de que eu fui expulsa pelo Cláudio, pelo imperador Cláudio, e vou me frustrar, vou me afundar nessa angústia, porque eu fui expulsa, mas lá eu tinha uma casa, lá eu Tá tinha se isso. lamentando, né? Não, ou para onde eu for, eu vou entender que eu sou como Isaac, eu sou a própria bênção. Sim. Uau. Não é? E quando a gente entende isso, a gente se liberta de lugares. Não é a geografia que nos representa. Sim. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Quando você começa a entender isso. E ali é aquela pessoa, eu falo assim, que é aquela pessoa que onde ela for, ela transborda. É José. José estava na casa de Potifar, ele transbordava. José foi para a prisão, ele transbordava. Amo isso. Era a essência dele. Você entendeu? Então, assim, é aquilo que a gente começou falando logo no começo, né? As pessoas podem vir, elas podem nos atacar, elas podem fazer o que elas quiserem com a gente. Mas a gente, como que nós vamos responder isso? Qual é a nossa essência? Eu falo que de uma fonte não jorram 2 tipos de água. Não. Se eu plantar um pé de maçã, eu só consigo colher maçã, não consigo colher Vai abacaxi. colher outra coisa. Eu não vou colher outra coisa. Sim. Então, isso aqui é Deus mostrando pra gente que nós temos uma essência. Uau. Certeza. Gente, hoje eu tô... Não é? Que nós temos Profundo uma demais essência. saber. E aonde a gente for, essa essência ela não vai mudar. E olha, Léa, que coisa incrível. Aqui, Priscila e Áquila, eles foram instruir Apolo, que já conhecia. E o nosso ministério é isso. Porque as pessoas conhecem, mas não tudo, não no Não profundo. vivem, né? as pessoas não, elas conhecem Jesus, mas elas não sabem quem elas são, É que elas conhecem de ouvir a De ouvir palavra. quem falar. elas são nele. Gente, Meu Deus. E olha só isso aqui.
quando, no meu processo, para eu entender o propósito, teve um dia que eu fui ajoelhar lá na nossa sala, e eu falei assim, depois de uma madrugada, o Senhor falando comigo, o Senhor plantando em mim, o Senhor me mostrando, me revelando. É como se Fica à passasse um vontade. filme assim na minha cara. Eu acordei, não consegui dormir mais, o Senhor me ministrando, me mostrando, me direcionando. E aí eu levantei, fui para a sala, ajoelhei e falei assim, Senhor, o que o Senhor está dizendo? O que o Senhor quer dizer com tudo isso? Porque eu estava procurando, porque eu fiz a formação da terapia, né? Mas eu falei assim, Senhor, eu não sei falar só disso, eu tenho que entender aqui, eu tenho que trazer palavra, eu tenho que trazer o Senhor, e como que eu faço isso? Aí nessa noite ele começou a me ministrar, amanheceu o dia, fui ajoelhar e falei, tá, o que o Senhor quer dizer com tudo isso? Aí ele falou assim, filha, eu estou te levantando para curar as emoções das minhas filhas. Amém. E aí eu entendi tudo, porque assim, o Senhor foi me trazendo todo o passado, que não foi fácil desde que eu me converti, de mulheres cristãs, feridas, sangrando em cima de mim, que estava vulnerável, Uau. que estava sofrendo. Então, eu me apaixonei de uma tal forma por Jesus, e ele foi me ministrando, ele foi me instruindo, ele foi construindo tudo que eu vivo hoje. Através disso, eu até conversando com o Bispo Júlio uma vez, ele falou assim para mim, nossa, Val, Jesus foi o seu terapeuta, e foi. Literalmente. Literalmente, para gostoso. essa construção de hoje. Então, é sobre pessoas. Aqui, ó, é sobre pessoas. Não é estrutura, não é financeiro, o Senhor sabe de todas as coisas, são pessoas. Todo o evangelho, né? Todo o evangelho é sobre pessoas. Sim. No final, na terça-feira passada, na mentoria, nós temos uma mentoria, né, de líderes e pastores antes da ceia de voluntários, e o bispo falava isso. No final de tudo, é sobre pessoas. Sim, Tudo que nós fazemos, todo o caminhar é sobre pessoas. É sobre o próximo, né? Quando a gente vira para nós, aí tá fora do propósito, né? Tá fora Verdade. E eu quero fazer um adendo aqui importante, é que é sobre pessoas, sim, mas você tem que nutrir a si mesma. Exato. Para poder transbordar, porque ninguém transborda algo que não existe. Então, é importante você olhar para você, corpo, mente, espírito, estar ele alinhada, falou sobre isso também. equilibrada, para você ter o que transbordar. Porque eu falo que um regador vazio não nutre a plantinha. Então, você tem que se abastecer, espiritualmente, emocionalmente, fisicamente, ter esse equilíbrio para você suportar, né, essa jornada, esse transbordar, porque não é fácil, né, é desafiador. Por exemplo, eu trabalho só com online, né, atendimentos online, mas são tantas histórias. Imagino. Tantas histórias difíceis, eu nem sei se você imagina, porque tem coisa pesada. Eu sei. Tem Mas eu imagino você ouvindo. Tô lá no projeto há 14 anos. Você sabe? Então. Tem coisas assim que você fica olhando pra cada pessoa, você vai fazendo assim, você fala, Deus, não deixa eu chorar, E a criança contando, né? No caso da Leia aqui. Não, deixa eu chorar, não. Porque as crianças vão contando, às vezes, as coisinhas, né, que vivem e que passam. Nossa, mas quando você tá fora, você não imagina o tanto de coisas assim que as pessoas terríveis carregam, né? que as pessoas carregam. E essa condição corporal, espiritual, esse equilíbrio nos dá o direcionamento para direcionar essas pessoas. Sim. Porque às vezes você ouve a história, eu imagino assim, não sei se vocês ouvem a história e falam, Deus, para onde? Como vou? Não, O que eu vou fazer? E aí, de repente, o Espírito Santo começa, olha, faz assim, faz assado. Eu imagino. Isso. Porque quando eu atendo, é mais ou menos isso com os meus liderados. Você sabe que um dia uma pessoa me deixou sem voz. Eu não conseguia falar para ela. Aí Deus foi tão... O Espírito Santo foi tão estratégico que ela pegou e falou para mim assim... A gente estava conversando e ela falando um negócio, e ela falando, e eu não tinha o que falar para ela. Eu só com Deus, eu não tenho o que falar. A gente apela. E olha que eu falo, hein? Eu não sabia o que falar para aquela mulher. Eu não sabia. Eu tenho repertório. Eu não sabia, eu não conseguia falar nada para ela. Aí
ela pegou e falou assim, peraí, deixa eu ali levar o não sei o que pro meu marido, já vem pra gente conversar. Nesse momento que ela saiu, Senhor, e agora? O que que eu faço? Eu não sei o Socorro. que falar pra ela. Aí, sei como é. Aí o Senhor pegou e falou assim, o Senhor me deu uma estratégia. Aí quando ela voltou, eu catei o celular dela, falei, amiga, deixa eu te falar uma coisa, deixa eu salvar meu número aí pra você, me dá seu celular, deixa eu salvar meu número. Obrigada. Salvei meu número Uma lá delícia. pra ela. Aí eu falei assim, olha, tem esse pastor que ele é uma bênção. E todos os dias ele tem uma oração. E eu gosto muito dessa oração. Então vem cá, ó, eu já vou baixar ele aqui para você, já vou pôr para você seguir, vou ativar o sininho e todo dia você vai ouvir essa oração. Aí ela falou, nossa, vou fazer. Mas eu mesmo não falei nada. Eu não tinha o que falar para Argumentar. ela. Eu não tinha. Deus deu uma direção, tá vendo? A dor dela era tão grande, ela estava tão focada na dor dela que ela não abria espaço para eu apresentar Jesus para ela. Ela não me dava esse espaço, assim, de tão ferida, ela assim, eu falo que tem gente que às vezes elas não falam, elas vomitam. Uau. Elas vomitam, ela assim, ela fala, uau, e eu ali, só ouvindo. Elas estão. Porque a ferida está tão grande, a dor da mulher era tão grande, que ela não se permitia ser curada. E tem muita gente assim. Tem muita gente assistindo a gente que está desse jeito. A dor dela é tão grande que ela não se permite ser curada. O cérebro, ele entende por repetição. E tem mulheres que vivem há tanto tempo na dor que ela não percebe, ela não entende, ela não tem recursos emocionais para acreditar que ela pode sair daquilo. Então, o que precisa de uma intervenção muito ajustada e direcionada para fazer o que Romanos 2,12 sugere, né? 12,2 sugere, que é a renovação da mente. Então, que é totalmente, né, viável, a ciência fala disso. Sim. E que é a neuroplasticidade. Só que essa mulher, ela precisa sair desse lugar de dor. Ela precisa entender que há uma nova história, né? E eu tenho testemunhado isso com muita frequência nos atendimentos. Mulheres que chegam lá, Val, eu preciso de você, porque senão eu vou tirar minha própria vida. Eu não aguento, eu não suporto mais isso. E, gente, eu estou falando de mulheres que conhecem a Jesus. Sim. E é por isso que eu falo. Conhece Jesus, mas não conhece a si mesma nele. Esse é o ponto, esse é o ajuste. Mas sabe qual é o maior problema nosso? É que nós temos um acusador. Isso, e ele... Nós temos um inimigo que está ao derredor, o tempo todo, no nosso ouvido, falando coisas, porque ele conhece o nosso ponto fraco. Então, a gente tem todos os dias uma batalha na mente. A gente tem que fazer uma escolha. Qual voz que eu vou ouvir? Eu vou ouvir a voz de Deus, dizendo que eu sou filha, que eu sou amada, que eu sou especial, que eu sou única. Ou nós vamos ouvir a voz do acusador. Mas você não merece nada melhor que isso. Mas quando está nesse ciclo, não consegue. Mas isso é um exercício, né? Porque assim, como a Val falou, a questão da mentalidade. Existe um processo que chama neuroplasticidade, né? Dentro do nosso... E como que é esse exercício que nós precisamos aprender? Fala aí para nós precisamos. Ensina a gente. O cérebro, ele aprende de duas formas. Ou por um impacto emocional muito grande. Então, você sofreu um impacto emocional, alguma coisa, alguma situação, ele automaticamente grava na memória ali aquilo e pronto, aprendeu aquilo e acabou. Virou uma verdade. Virou uma verdade absoluta, virou um trauma, ou falecimento de alguém, aconteceu um acidente, alguma coisa. Impacto emocional, aquilo ali gravou, acabou. Para você desconstruir isso, leva tempo. Outra forma que o cérebro aprende é por repetição, como a Val falou, e é o exercício. Enquanto você... E é a questão quando a gente vê muitos livros hoje sobre mudança de hábito, né? Tem muitos livros que falam sobre o hábito. O hábito é justamente a repetição. Então, quando você se obriga ou se esforça a ter uma disciplina e executar aquilo por um longo período de tempo, aquilo cria novos caminhos neurais, que a gente fala, dentro do cérebro, que ressignifica determinados hábitos ou traumas que a gente tem. Você não é mais conduzido pela sua E é o que dor. você falou. Entendi. Você sempre tem que estar se autoafirmando e alertando. E
e essa autoafirmação que a Bíblia fala que é a gente profetizar as coisas, ela é pura ciência, porque conforme você vai declarando e falando, o seu cérebro ele vai reaprendendo aquilo e tudo vai corroborando para que aquilo aconteça, que aquilo mude. Então é muito louco isso, que isso Você sabe que é muito superficial que eu tô falando, porque o negócio é Mas muito é mais muito profundo, mais mas é incrível, assim, mas não é fácil, porque demanda tempo, né? Sim. O trauma, quando vem de forma emocional, ele vai lá e faz o registro dele, acabou. Para você reverter aquilo, aí é por repetição. Ah, Aí você tem que ir é como um desconstruindo. exercício, É né? Pra exercício você mesmo. eu tem costumo como, né? dizer que nós temos dois inimigos na nossa vida. O primeiro somos nós mesmos. O segundo é Satanás. Quando você vence o primeiro, que é você vencer os seus traumas, as suas dores, as suas feridas, entender quem você é e se posicionar na sua vida diante do que Deus diz que você é, o segundo inimigo ele não tem vez, que é Satanás. Quando você Alcance. entende quem você é, você não ouve essas vozes, porque muitas pessoas, muitas, vivem a mentira. Elas não vivem a verdade. Aí a palavra diz, conhecereis a verdade vos libertará. Exato. Conheça a verdade sobre si mesma. Você não é o que te disseram. Você não é o abuso que você sofreu. Você não é isso. Você é muito maior que isso. Então, quando essa pessoa descobre quem ela vence, porque o diabo, ele mora no trauma, ele mora na ferida, ele mora na dor, e ali ele rouba, mata e destrói. Verdade, né, Mônica? Então, quando a gente entende isso e se posiciona, que é o que acontece na terapia, essa mulher, eu falo, a gente começa a terapia, algumas vezes eu falo para algumas que vêm assim, destruída emocionalmente, eu falo assim, você acredita em você? Elas choram. Uhum. Eu não acredito. Eu falei, acredita em mim. Comece acreditando em tudo que eu estou dizendo para você. E você vai finalizar acreditando em você. Porque antes de qualquer coisa, você tem que acreditar em você. Como é que você se posiciona na vida? Como é, Léa, que você ia construir tudo o que você construiu? Como é, Mônica, que você vai liderar todas essas pessoas e vai ser a mulher que você é sem acreditar em você? Verdade. Naquilo que, e isso não é arrogância, você estará acreditando no que o Senhor plantou em você, nos atributos comunicáveis dele que você carrega. Porque quando você não acredita, você está falando para Deus, você errou. Exatamente. E ele não Você erra. não sabe o que você está Sim. fazendo. Você não sabe o que você está fazendo. Você começa a questionar, né? Eu nasci num lar desestruturado, disfuncional completamente. E por muito tempo eu vivi, eu sempre fui uma inconformada, né? Então eu não me conformava com aquela situação, sabe? Aquela falta de amor, aquela falta de acolhimento. Hoje eu me lembro da minha infância e eu sempre fui inconformada, incomodada. Mas chegou um tempo, aí me casei cedo para fugir, né? O Alexandre, nós dois nos encontramos, éramos divorciados, né? E nos casamos. E aí eu me casei muito cedo para fugir de tudo Daquele aquilo, para ambiente. construir o meu lar, a minha família. Só que eu não tinha resolvido essas coisas, eu não tinha tratado essas coisas todas que eu vivi na infância. E o que aconteceu? Eu repeti o padrão. Entendi. Deu ruim, Uau. sempre vai dar. Deu ruim. Primeiro você resolve as coisas dentro de você. É claro, eu não tinha essa consciência. Deu ruim, vivi depressão, pensamentos de morte, fui abandonada, fui rejeitada, traída. E aí teve um momento que eu encontrei Jesus. Aliás, ele me encontrou, né? E eu falei, gente, é isso. Porque eu não tinha sentido a minha vida. Eu falei, Senhor, eu quero fazer o certo e eu não consigo. Eu falava, Deus, né? Se é que o Senhor existe, né? A minha fala era essa. Me mostra, porque eu quero fazer certo, mas eu não consigo, porque as coisas sempre dão errado. Aí vem a fala de Paulo, né? As coisas, eu quero fazer o que é bom. O bem que eu quero fazer, eu não faço, e o mal que eu não quero. Eu sempre acabo fazendo. Então, assim, nessa trajetória toda, eu pude entender quem eu era.
quando eu entendi quem eu era, eu fui abandonada, fiquei com as minhas 3 filhas, né, sozinha ali, e Deus foi me tratando, o Senhor foi me respondendo, o Senhor foi se revelando. E quando eu entendi quem eu era, aí pronto. Aí o Alexandre chega. Ele veio Apanhar. para agregar, ele veio para agregar em algo que já era bom. Eu me relacionava muito bem comigo mesma, eu já sabia Você quem já, eu era. exato. Então, ele veio para agregar em algo que já era bom. E esse é o grande problema, né? Porque às vezes a gente tá ferida, tá machucada e não dá nem tempo para, não tem nem entendimento de que você está sendo regida por um trauma, por uma dor. E vive aquele ciclo, aquela repetição. E o Senhor, pela misericórdia, Ele me tratou. E quando o Alexandre chegou, vamos lá, vamos juntos, vamos caminhar juntos. E aí nós chegamos... Não pensa vocês que eu estava preparado, não, viu? Não? Não, de jeito nenhum. Na verdade, ela foi. Eu acho que ela achou que Deus estava me mandando para ela para Completar, ajudar ela Olha a e humildade na verdade, desse homem, gente. na verdade, é ela que veio me ajudar, né? Assim, foi uma reconstrução mesmo também da minha parte. Né? Foi meu primeiro cliente. Ó, ela treinou 20 anos terapia comigo. Aí ficou Ótimo agora. Ficou Mas excelente. é desafiador, até porque eu vinha com 3 crianças e ele tem uma filha também, né? Então, maduros já. Sim. Nós nos conhecemos depois de 1 ano e 8 meses, mais ou menos, nos casamos. E foi tudo muito desafiador, né? Por conta do contexto ali, da história de onde nós congregávamos na época. Então, era aquela coisa assim que mulher divorciada não podia nem casar. Era loucura. Me mandaram embora 30 dias antes do nosso casamento. Tudo para corroborar. Não, é assim, eu falei, tudo ó, se eu pudesse escolher um outro personagem, que não seria casal, eu me vejo como José. Ou só caindo nos buracos, nas coisas. Falei, Jesus, a hora que chegar o tempo de governo, Deus faz vai algo ser tão bom, hein? essencial, né? Mas Mas assim, você viu que legal? Deus uniu 2 pessoas que tinham dores, né? E um ajudou a curar a dor do sim. outro. E é o que Isso Deus aí. faz, né? E esse casal nos representa nesse sentido. O fato de você estar focado em acolher pessoas, em tratar pessoas, em ajudar pessoas, não quer dizer que você não tem os seus próprios desafios. Sim. Os seus desafios é que te construiu e te deu repertório para você fazer ali, cumprir o seu propósito, o seu chamado. E precisa ser ajudado também, né? Em Eu determinadas imagino situações. os desafios que Áquila e Priscila passaram com a saída de Roma, Sim, com tudo isso. Deixar e tudo para trás. deixar né? tudo para trás, né? E chegaram não é e fácil. somaram e fizeram e viveram algo especial aí na presença de Deus, né? Lindo. É que os bastidores ninguém vê, Ninguém né? vê, Só e vê não a tá nem parte escrito. boa. Só vê a, Mas a gente só vê tem a uma mesa ideia, aqui né? bonita, as histórias interessantes e bonitas, né? Mas lá, né? Depois que fecha a porta do quarto, que o negócio pega mesmo, ninguém vê, né? E quando você sai de uma situação de que você foi ferida, traída, você tem que se policiar muito, porque senão você vai achar também que o outro vai te trair, que vai te ferir. Você já vai armado, Por isso que né? precisa estar, né? Com Aí equilíbrio, você já né? vai armado, né? Fala assim, não, peraí, ninguém me faz mais isso, É um não trabalho vivo mais isso. dobrado, né? Para você mostrar, para você levar segurança para outra pessoa, né? Esse foi o processo que eu passei, porque eu estava ali reconstruída e tudo, mas não tinha a mentalidade que eu tenho hoje ainda. A gente está falando de 20, Sim, é uma 23 anos construção atrás. Aí ele chega. constante. Aí ele chega e muito sutil, muito, eu falo que ele é muito lapidado, né? Ele é esse cara, assim, com essa voz mansa, educado, polido, e começa ali. Aí eu, não quero saber, não quero saber, não quero saber. Aí minha filha mais velha, né, que nunca tinha se posicionado, assim, mãe, você viu aquele moço que chegou na igreja? Eu falei, não quero saber, não quero saber. Por que você está falando isso para mim? Não, mãe, porque ele parece ser um cara tão gente boa e ela é muito crítica, então me chamou a atenção. Eu falei assim, eu não quero saber.
E aí ele, ai, tudo bem, fiquei sabendo que você encontrou minha mãe na cidade hoje. Eu falei, nossa, que cara chato, que não sei o quê. Quer puxar assunto. E eu não dava Fiquei com corda para ciúmes, ele. você falou. Ele falou assim, Eu ah, fiquei com eu ciúmes. fiquei com ciúmes que você encontrou minha mãe hoje na cidade. Aí eu entendi o quê? Aí eu falei para minha Eu tava filha, com ciúmes da minha mãe. eu falei assim, nossa, que cara mimado. Ela, mãe, é sério? Mãe, é sério que você entendeu isso? Mãe, ele tá falando que ele queria estar no lugar da mãe dele. Eu falei, ah, não, ela é. Nossa, Tá vendo? Uma criança, uma adolescente. porque eu tinha decidido que eu ia ficar sozinha. Eu não queria ninguém. Ninguém ia me fazer sofrer, porque até então eu tinha me casado com 17 sofrido anos, muito, tinha né? sofrido, não tinha experiência com relacionamentos, Você né? ficou quanto tempo casada com o seu primeiro? 11 anos. 11 anos. 28 anos, tinha 3 filhas separadas. Separada. E assim, Aí eu cheguei lá. aí quando o Alexandre veio, eu comecei, ele me tirou da minha zona de conforto, então me dava raiva dele falar aquelas coisas para mim, porque ele me colocava num lugar que eu não queria estar, que era pensar em ter alguém. Aí um dia eu estava andando na cidade de Poá, que nós morávamos lá, e ele passou de carro, ele não me viu. Ele passou e quando ele passou, ai, meu coração disparou. Aí eu fiquei toda perdida, sozinha. Eu estava sozinha. Eu fiquei, meu Deus, ah não, Jesus, eu não posso sentir isso. E comecei a chorar na rua, eu não quero sentir isso, eu não vou gostar dele, não adianta, eu não quero saber. Olha só o que o trauma A faz. resistência, né? E eu, O medo, né? De viver tudo de novo. e com 3 não é meninas, fácil. né? E aí eu fui para o 880. Eu falei assim, Jesus, quando eu percebi que eu estava me apaixonando por ele, quando ele chegava na igreja, ele estava lá na porta, eu senti o perfume, aquilo me perturbava. Aquilo me perturbava. Eu falei assim, ah, não. Aí quando eu percebi, e ele falou assim, e ele vinha, ah, posso te dar uma carona? Tá chovendo, você vai embora com as suas meninas. Eu falei assim, eu não sou de açúcar, não. Obrigada. Então, Foi Que difícil. grossa, meu Deus. era bem nesse nível. A ferida, porque quando a gente não é curada, a gente sangra em cima das pessoas, né? E aí eu fui para o 880 com Deus. Lá na igreja que eu congregava na época, igreja extremamente religiosa, mulher divorciada não poderia se casar. Olha isso. Aí eu falei, eu tô aqui bonitinha, esposa, mãe, acontece tudo isso. Me trai, abuso e tal. Aí ele fala, vou embora e eu tenho que ficar condenada a ficar sozinha. Então, por mais que eu não quisesse mais me relacionar com ninguém, né? Eu não acreditava daquela forma, que Deus Sim. faria uma coisa assim. Sim. Aí eu fui, e só que eu queria fazer as coisas do jeito certo. E eu falei para Deus, assim, sentada no banco da igreja numa sexta-feira, eu falei assim, Senhor, se o Senhor trouxe esse coração para o meu coração, o Senhor vai usar ela, a pastora que fala que eu não posso me casar novamente, para falar para mim, eu vou crer, vou pegar na mão dele e vou embora, porque Deus falou comigo uma coisa, eu vou. Eu não me importo o que vai acontecer. Se ele me deu uma direção, eu vou nessa direção. E aí, o que acontece? Estou eu, uma semana depois, num culto, num lar de jejum e oração, ajoelhada, a pastora se levanta, põe a mão na minha cabeça e fala assim, filha, Eis que te digo. não disseste tu, Senhor, se esse coração for para o meu coração, usa a tua serva porque eu vou crer? Estou eu usando, e ai daquele que se levantar contra, porque o que eu uno, ninguém pode separar. Eu quase morri. Gente, Aí eu comecei a chorar. muito cirúrgico. Foi pontual, porque eu precisava daquilo não só para dar aquele passo, mas para sustentar todos os desafios que viriam. E aí eu liguei para ele e falei, olha, tamo junto, vamos embora. E não me permitiram, não deixaram eu me casar lá, porque eu era divorciada e ele também. Você vê como que a humanidade e Deus. Então, nessa construção toda, Deus foi muito cirúrgico, como você disse, para eu chegar até aqui, junto com Ele, para esse propósito, para viver toda essa história e ainda o que vai vir.
né? Então, A gente entende que agora está no começo. Meu Deus, Do que Deus está vem. sempre iniciando algo novo na vida da gente, não importa o tempo. Não, e é engraçado isso, né? E é engraçado isso porque quando Deus quer fazer, não adianta, Não né? adianta. Pode ter doutrinas, pode ter um monte de coisa. Você sabe que a gente está estudando justamente, lá no vídeo, estava semana, falou justamente sobre doutrina, né? Ai, que E legal. falou justamente. E aí estava lá o professor falando, né? E eu fiquei me ministrando, ali pensando, né? Aí fala assim, o Antigo Testamento é a época da lei, né? sim. Hoje nós estamos na época da graça, né? E aí eu fiquei ali, e de repente me veio assim, me deu um insight. Falei, Deus, então é assim, Senhor? Antigamente nós tínhamos a lei. Por que que Moisés tinha aquele monte de lei? Porque ele tinha que fazer aquele povo fazer as coisas certas. Porque se deixasse no bel prazer, Ixi, as pessoas iam fazer coisas bagunçado. assim abomináveis. Então ele tinha que colocar as leis. O homem precisa, É. né? Aí, hoje, eu acredito que hoje a gente vive o tempo da graça, por quê? Quando você faz alguma coisa que não é legal, o Espírito Santo te incomoda. Sim. Sim. Então você não precisa ficar próprio- pensando em lei, 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 porque você fala assim, na hora que você faz, uma voz já vem já vem aquela coisa no seu interior e fala assim, o que você fez não foi legal. Isso não tá bom. O que você fez não foi bom. E na hora, aquilo já te Dá um constrange. Já traz um gelo, né? arrependimento ali, Aquilo né? já te constrange. Aí você vê, por exemplo, eu era de uma igreja, antigamente, que é assim, se você fosse de calça, você não podia cantar no ministério. Porque a igreja só podia, as mulheres só podiam usar saia. É. E se você tivesse de calça, você não podia cantar no ministério. E algumas vezes eu ia direto ao trabalho e eu não podia cantar porque eu estava de calça, né? E hoje a igreja inteira usa calça. Então, peraí, A nossa era igreja pecado era há assim, 20 né? anos atrás E e hoje agora não não é é pecado mais. mais? Então você vê que são doutrinas Sim, é do homem, doutrina. humanas. do homem, né? Quando eu fui me batizar, eu lembrei, porque era da Ele nossa adora contar isso. mesma, eu conheci ela na igreja, que eu fui pra lá. E ela era ferrenha, a doutrina. Lá era só, podia usar saia. Homem não podia usar bermuda. E aí, eu fui me batizar. Aí a gente foi se batizar no Rio. Aí o pastor lá fez a roda e a gente colocava aquela túnica, né? E aí o pastor soltou lá uma piada lá para fazer graça e falou assim: agora a gente vai descobrir quem é que tá indo pra praia Que não escondido, né? Porque não podia ir pra praia, não podia, sei lá, botar uma bermuda pra entrar na água. A gente vai descobrir aqui pelos pezinhos aqui, ó, que tá branco ou que tá moreninho pra saber se, né, alguma coisa nesse sentido, né? E aí eu me contive e falei assim, ai, pastor, ainda bem que quando eu vou pra praia, eu vou de meia. Porque, meu, eu falei, ele falou, vou ter que responder, né? Ai, Fez meu uma graça. Já que ele fez uma piada, eu vou fazer outra. Vou fazer outra E e olha fica tudo só, né? certo, né? Quantas cadeias, né? É, Quantas muitas coisas cadeias. que vão se desconstruindo com o tempo. E tem muitas mulheres que viveram nesse contexto, né? E hoje elas ainda carregam tudo isso. Eu lembro eu vejo muito isso nas mulheres que me procuram, né, que eu atendo. Não, mas elas estão presas ainda a esse pensamento, e isso rouba delas aquilo que Deus tem para elas. Então, todos nós carregamos potencialidades, né? Deus nos criou para algo específico. Sim. Só que falando aqui de mulheres, essas mulheres não conseguem acessar isso justamente por conta das crenças, dos padrões. Isso pode ter sido gerado lá na família, mas também, né, no âmbito religioso ali. Sim, sim. Então, precisa desconstruir. É o que aconteceu comigo. Gente, desconstrução é uma não é coisa fácil, não. que você Não é vai, fácil, não. né? E eu vivi isso de uma forma muito intensa, assim, sem entender. Eu lembro que eu servia na igreja, uma igreja há alguns anos atrás, né? E eu tinha muitas funções lá. Eu tinha uns 5 ministérios lá. Eu tinha um culto semanal, eu ministrava, eu sou presbítera, né? Fui consagrada lá, inclusive.
fazia culto, uma igreja grande, liderava 100 diáconos e batizava, até casamento eu fazia. E aí eu comecei a sentir o peso de toda essa demanda. E o Alexandre falava, por isso que eu falo, o Alexandre, o racional, ele falava para mim, moça, você está pensando que você é Jesus Cristo. Você está pensando que isso não está legal. Isso. E eu lá, não, é que ele não é crente mesmo direito, ele não entende, né? E eu continuava lá. E ele me orientando, eu não ouvia, estava assim. E eu falo isso com o meu coração leve e grato pela vida dele e pela direção de Deus, né? E aí teve um momento que eu comecei a me sentir mal, real, assim, falta de ar, flutuamento. E eu falei assim, Deus, o que está acontecendo, tal? Aí o Alexandre, amor, vai ver, você está entrando na menopausa, vai no médico. Fui. Eu estava Quase infartando. apanhei. Eu estava infartando. E aí eu falei, Senhor, o que está acontecendo? Porque eu achava, o pessoal ri quando eu falei isso, eu achava que eu estava bombando no céu, né? A serva, a crente. E aí eu falei, o Senhor não está se agradando de mim? E eu ouvi aquele pá, não. Aí eu comecei a chorar. Eu falei, como assim? O Senhor não está se agradando de mim? Não. Falei, e o que eu faço então? Saia de tudo. Falei, tudo. Isso para mim era renunciar a muita coisa, porque eu amava. Mas talvez a minha motivação, ela não estivesse No lugar correta. certo. Aham. Porque como uma pessoa... São situações pessoais, né? De Sim, cada um. Uhum. E a gente entende que nós, como cristãos, temos o nosso papel de serviço, né? Mas tem que ter o equilíbrio também, né? equilíbrio. E aí eu fui até o pastor e falei para ele, olha, eu já tinha conversado com ele, tinha dito algumas coisas, ele, não, Val, vai, continua e tal. Aí ele pegou e falou assim, eu vou... Aí eu falei, ok, saí de tudo e aí começou. Eu falei, não, eu recebi uma direção, eu vou sair de tudo, porque Deus tem algo comigo. E aí, nesse ponto, começou essa desconstrução. E a gente precisa entender a nossa fase, o nosso momento. E aí, nessa desconstrução, foi que eu entendi o meu propósito. Nessa desconstrução que eu fui direcionada, que eu fui conduzida, que saiu tudo que tinha que sair e eu pude acessar aquilo que o Senhor tinha para minha vida naquele momento, naquela fase. E é onde eu me encontro hoje. Amém. Glória a Deus. Sabe que o bispo está fazendo essa reorganização lá na igreja também, né? Sim. Porque às vezes Sim. também a gente acaba pegando um monte de coisa para fazer, para a gente também não ter tempo de pensar Ele na tá vida. limitando, né? Tá limitando. Né? Para a gente também falar Tampar o assim, sol É com a peneira. fuga. é uma fuga. Eu acho que era bem por aí. É uma fuga. É. Gente, que delícia isso, hein, Mônica? Foi maravilhoso. Maravilhoso. Aí eu falo, A gente, Foi não, a gente incrível. podia ficar aqui 2 Nossa, horas não, falando uma que ia ser delícia uma mesmo, bênção, né? Mas realmente. a gente tem nossas amigas lá e nós já estamos mais de 1 hora falando. Porque a gente E adora, né, a falar. gente ama falar. E olha, Estamos atrasando vamos a fazer Ramona. mais coisas junto, viu, amiga? Você e o Alexandre. estamos juntas. Amém. O ano passado a gente fez Marcar, né? eu fiz uma série legal sobre transformação de mentalidade, né? Legal. Porque as pessoas, elas falam assim, em 2026 vou fazer isso, isso, isso. E acha que mudou o calendário, vai mudar, mas tem que mudar Promessa aqui de fim de dentro ano, né? para Só. poder mudar do lado de fora, né? Mas é isso. Gente, olha que bênção. Hoje a gente, aqui falando, hoje o senhor falou bastante sobre a gente tomar cuidado com o que a gente carrega, né? Porque é um tesouro, né? Sim. E às vezes tem pessoas que vão vir para querer roubar, tirar o nosso pior, mas não, a gente tem que pegar e transbordar sempre o nosso melhor na vida do outro, Ensinar né? aquilo que Deus nos deu, né? Eu acho que uma coisa que a gente precisa pedir muito para Deus é domínio próprio, né?
Domínio próprio, Senhor, porque tem hora que você tem vontade de... Mas você fala, não, Senhor. E depois você fala, você se arrepende. E domínio próprio é o nosso superpoder, né? E aí, às vezes, as São frutos pessoas... do Espírito, são os né? frutos do Espírito. Aí você, às vezes, faz alguma coisa, depois você se arrepende. Fala, ai, por que eu falei? Devia ter ficado quieta, devia ter ficado calado. Nossa, Sabe? E aquilo começa a nos incomodar. Quem fala muito, paga um principalmente quem preço. fala muito. Não, mas a pessoa, assim, é o jeito, né? É o estilo da pessoa, não adianta. Eu não vou conseguir chegar perto Mas de aí a alguém, gente vai trabalhando o equilíbrio mesmo, Sim. né? Pedindo a Deus. né? E tem momento que até a gente se cala, né? Até a gente que gosta de falar muito, você fala, Deus, eu não tenho o que falar agora. Fecha a nossa boca. É o Espírito Santo, assim, nos mostrando, né? Que tem momento de falar, mas tem momento de calar também. É importante que essa história que você trouxe, que você não tinha o que falar, isso também mostra a nossa dependência, né? Eu não sei o que falar. Somos dependentes, né? Me em mostra, e Deus. me instrui, me direciona. É porque eu não sei. Não, e é horrível, assim, você que é uma pessoa que sempre quer falar alguma coisa, sempre tem alguma história para contar, mas você olhar para a pessoa e falar assim, Deus, eu não tenho o que falar para ela, eu não sei o que falar para ela. Não dá, Verdade. né? Considerações finais? Mostra seu livro pra Eu gente. trouxe de presente para vocês. Olha que legal. Eu trago aqui Um chamado para uma vida abundante. primeiro passo da nossa vida é nós estarmos inconformadas com a dor, com o trauma, com aquilo que nos impede de avançar no reino, naquilo que Deus tem para a gente. E tem muitas mulheres que param no inconformismo, né? E precisa ir para o segundo passo, que é a renovação da mente. Porque é através da renovação da mente, que é o alinhamento da sua mente com a mente de Cristo, é que você vai alcançar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E vocês foram privilegiadas, viu? Porque ela não lançou o livro ainda. Vai lançar quando? Mês que vem. Mês que vem. Ai, nós Então- queremos lançamento. Que dia vai ser? A gente Já acho vão que vai ser primeira a segunda semana de julho, mas eu vou definir a data ainda legal. certinho. Ai, Legal. que legal. Mônica também vai lançar um Lanço um agora, dia 23 de Ah, que junho. legal. Conto com vocês lá no lançamento. Boa. Se eu não divulgar, minha filha vai divulgar a gente, porque meu Instagram ainda tá parado. A Mônica teve o celular roubado e ela não E está aí eu conseguindo não tô recuperar a conseguindo conta do recuperar o Instagram. E qual que é o Mas- nome do seu? Lábios que confessam o seu nome. Uau. Que lindo! Vai falar de adoração Que legal. e tudo que eu tenho vivido aí ao longo desse tempo. Algumas coisinhas eu coloquei lá ao longo Não desse dá pra tempo. pôr tudo, né? Senão vira uma Não, bíblia, né? virou uma Bíblia. É, Mas muitas coisas pontuais da nossa vida de adorador. Né? que legal. Mas não é uma experiência maravilhosa você transbordar assim? Não, é uma experiência, meu Deus, É é um uma desafio. experiência que eu não imaginava, não esperava ter. Foi algo assim, literalmente, que o Espírito Santo falou, vai e faça. Amém. Amém. Então, Glória a só Deus sozinho. Gente, É. olha, Bora. como terminar uma Meu uma Deus. mesa dessa? A gente ficaria aqui A gente vai ter que horas fazer a conversando. segunda edição vamos ter com que esse fazer- casal. Parte 2, parte Não, eu já 2. tô tendo algumas dois. ideias aqui. Olha lá, a Leia para Só ter mulher das ideia. ideias. Gente, olha, Val, obrigada. Eu que pela sua agradeço. presença, Alexandre. Alexandre, que foi agradeço, maravilhoso. viu? Val, Moniquinha, maravilhoso. Foi um minha prazer. parceira. Hoje Amiga. temos uma... Vem cá terminar, ela pode terminar junto com a gente? Pode, claro. Vem perto. Ah, que Vovô. boneca. Qual que é o nome dessa boneca? Liz. É a nossa Oi, Liz. princesa. Hoje a Liz foi aqui, Linda. tivemos uma Telespectadora. telespectadora hoje. Nos ajudou. Gente, olha, o título desse livro diz tudo. Inconformadas. A gente tem que se conformar com algumas coisas que a gente está aceitando e está tolerando. Então tem coisas na nossa vida que a gente tem que parar de tolerar. Falar, não, Deus, não foi isso que você escreveu para mim. De novo, quando o Senhor fala no Salmo 139, eu te fiz de forma especial e graciosa. Todas as minhas obras são maravilhosas. Então, ele está dizendo para você, você é maravilhosa, maravilhoso. Então, não se conforme com a mediocridade. Isso Não mesmo. aceite isso, não Com o aceite. ordinário. É, Que Deus tem viva um o extraordinário, Extraordinário. né? E não aceite. E o que ela falou é muito verdadeiro. O maior gigante que nós temos que vencer todos os dias é a gente mesmo. E talvez essa inconformidade seja um chamado para você viver uma nova história. Sim. Talvez não é, né? É, com certeza. Glória a Deus. E às vezes tem gente que está precisando, está do seu lado e está precisando que você se
se transforme para que você também possa transbordar na vida dela. Sim. Né? Eu falo que curados para curar. Quando a gente passa por alguns processos, é como se a gente fizesse cápsulas. Aí você chega, a Mônica vem contar uma história, você fala, Mônica, eu já estive neste lugar, ó, essa cápsula aqui funciona. Pega e dá As pílulas É verdade. de cura, ó, Mônica, vai resolver. Deus me prometeu e ele cumpriu. E com certeza você deve ter uma palavra, porque todo mundo tem uma palavra. Todo mundo tem uma direção de Deus. Então, ó, muito obrigado você que ficou aí com a gente. É isso aí. Quarta-feira tem mais live na Mesa com Vai ser Jesus. lindo. Que vai ser extraordinário. E vou convidar aqui a Vó Lógico para ir no podcast. Ah, que honra. Trazer ela para pregar para a mulherada hoje. Hoje, aqui na loja, a gente tem o culto Curados para Curar. Ó, que bem. Mônica vai trazer o louvor e a palavra. Sibeli vai contar um testemunho maravilhoso, que também lançou um livro semana passada, lá, Desistir Não é Opção. Então, assim, é um monte de gente que Sibeli é maravilhosa. inconformada. Não é, Mônica? É isso mesmo. Inconformada, que é tudo inconformada. A gente sempre sabe que Deus é algo mais. Tudo inconformada, Exatamente. tudo inconformada. Tá certo. Então, que o Senhor abençoe. Muito Amém. obrigada, Amém. querida. Eu que agradeço. Foi um Pela prazer. participação. Amém. E vamos encerrar, Mônica. É isso aí. Então, vamos lá. Vamos lá? Tem lugar na mesa, Aleluia. pode se achegar. Venha, não demore, estou te esperando. Aqui é o seu lugar. Aleluia. Tchau, tchau. Tchau, tchau.